Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês sobre o trabalho que nós vamos realizar, tá? Eu vou deixar esse documento lá também, mas eu quero dar uma comentada nele porque ele é um trabalho bem grande, inclusive que extrapola esse trimestre. A gente vai continuar fazendo ele no próximo trimestre e também extrapola a disciplina. Ele será feito de maneira integrada com outras disciplinas, tá? Nesse documento aqui estão algumas explicações. Obviamente, no decorrer dos trimestres, novas dúvidas vão poder aparecer e talvez eu ajuste o documento de acordo com a necessidade ou juntamente com os professores envolvidos, né? A gente esclarece as dúvidas nas próprias aulas, mas enfim, então isso aqui é a elaboração inicial. Eu vou comentar com vocês. Obviamente, algum detalhe pode mudar mais para frente. Então, a ideia é a gente fazer a construção de um software, tá? E aí entram algumas disciplinas. A parte de documentação disso na forma de um projeto científico, agora no segundo trimestre, como planejamento, e no terceiro trimestre, como o relatório da execução propriamente dita, será feita na disciplina de elaboração de projetos, né? Comigo. Como tem a construção de um sistema, esse sistema também precisa ser planejado, os requisitos deles precisam ser levantados e documentados, e essa parte aí específica será feita com orientação do professor Denis da disciplina dele. Aí, depois que a documentação inicial tiver sido feita, que o software então passar para a fase aí de programação mesmo, de criação de banco de dados, entram mais duas disciplinas. Na verdade, vocês já podem até fazer contato com os professores dessas disciplinas já de uma vez para ir adiantando alguma coisa. Mas entra então a disciplina do Dealer. Ele vai orientar vocês na criação da base de dados, na inserção de dados nessa base, tá? Incluindo a criação do modelo dessa base e depois a base de dados propriamente dita. Mas aí ele vai orientar vocês a fazer. E o professor Ítalo vai orientar vocês a fazer a parte de programação, de criação das telas, de codificação para que as telas possam armazenar dados no banco de dados e recuperar dados desses bancos de dados também. Bom, como é um trabalho grande, né, para elaboração de projetos, ele vai valer o segundo e o terceiro trimestre inteiro. Para a disciplina de análise, né, e projeto de sistemas, se não me engano o nome é esse, do Denis, ela vai valer algumas partes porque não contempla todo o conteúdo dele. Então vai ser como se fosse um TP da disciplina dele e a pontuação ele vai definir com vocês. Para a disciplina do Dealer e do Ítalo, no segundo trimestre eles não vão avaliar nada, mas no terceiro trimestre isso vai valer a pontuação inteira deles. Essas informações estão por aqui, tá? Vou passar rapidamente por elas. Então, o que vai acontecer? Cada estudante, esse trabalho vai ser individual, porque a gente pensou em fazer em grupo, mas depois resolvemos fazer individual porque a gente considera importante que cada estudante passe por essa experiência de maneira individual. Mas, é claro, nas minhas disciplinas a gente vai ter espaço reservado para isso. Nas disciplinas do Dealer, do Ítalo e do Denis também haverá espaço reservado para isso, em que os estudantes podem trocar ideias, né, entre eles, e também podem trocar ideias com o professor. Então, cada um tem que fazer o seu, mas isso pode ser conversado, pode ser discutido para que haja troca de ideias e experiências. Mas então, cada estudante vai escolher um tipo de estabelecimento. Eu até deixei uma lista aqui no final desse documento, tá? Que é a lista que o Dealer costumava usar nas aulas anteriores deles. Ele já deu esse trabalho uma vez, mas não foi de maneira tão integrada assim. Ele já deu esse trabalho junto com o Ítalo só uma vez. Agora a gente está juntando também a disciplina do Denis e a minha para fazer de maneira mais integrada.
Então, cada estudante vai escolher um tipo de estabelecimento e aí vai fazer o levantamento de requisitos para esse tipo de estabelecimento. Então, se for um software para esse estabelecimento, quais requisitos, quais funcionalidades esse software tem que ter, né? E aí o Denis vai orientar vocês nessa tarefa. Levantar os requisitos, fazer algum esquema de documentação desses requisitos. Então, sob a orientação do Denis, né? Esses 3 primeiros tópicos aqui. Aí depois nós vamos... Depois não, ao mesmo tempo, né? Depois que eu falo na lista aqui, mas essas coisas dá para fazer ao mesmo tempo algumas delas. Nós vamos documentar o projeto na forma de um projeto acadêmico. Então, nós vamos colocar lá um documento com introdução, com desenvolvimento e tal, contemplando essas coisas que a gente for construindo lá com o Denis e contemplando também coisas que a gente for construindo na nossa própria disciplina aqui. Beleza, isso aí vai ser o segundo trimestre. Não entra ainda pontuação do Daily e do Ítalo aqui, mas vocês podem sempre estar em contato com eles, até para eles já irem direcionando alguma coisa com vocês. Então, o segundo trimestre, que em questão de pontuação, da disciplina de elaboração de projetos, né, a proposta é essa: 10 pontos para a introdução, né, onde vai estar lá uma contextualização, qual que é a situação que vai ser resolvida, qual que é o objetivo do projeto, né, justificativas. O capítulo de referencial teórico, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias necessárias para a realização do projeto, né, seguindo aquela conceituação, né, aquela teoria que a gente tem visto aí desde o início do ano. O capítulo de metodologia, né, onde a gente vai colocar lá o planejamento de escopo, falando qual que é o trabalho que tem que ser realizado, planejamento de tempo, falando questão de quando essas atividades vão ser realizadas, planejamento de custo, né, onde nós vamos colocar quais são os recursos. Então, aquela parte metodológica toda ali vai dentro do capítulo de metodologia. Também 10 pontos. E a questão de formatação geral do documento, 5 pontos. Então, para a disciplina de elaboração de projetos, a divisão é essa. Para a disciplina de análise, né, o Denis disse que ele vai olhar o projeto como um todo que foi construído, mas com foco naquelas partes relacionadas lá ao levantamento de requisitos. Então, os requisitos que vocês levantarem para essas empresas, eles terão que aparecer dentro do documento. É um documento só, tá? Dentro desse documento. Aí Denis vai olhar especificamente essa parte aí. E o valor que ele vai atribuir, ele ainda não tinha certeza quando eu conferi com ele, então ele vai definir com vocês aí no decorrer da disciplina, vocês podem cobrar dele. Beleza, e aí segundo trimestre finaliza. Terceiro trimestre, junto com o Daily, né, vocês vão construir o modelo da base de dados. Não sei se ele já falou um pouco de modelos com vocês, mas é basicamente construir desenhos que representam a base de dados, tá? Ele vai falar sobre vocês, os termos técnicos, a forma certa de fazer. Depois, construir a base de dados propriamente dita. É quando a gente cria a base de dados através de comandos específicos, né? Para que ela passe a aceitar dados. Então, a gente só pode salvar uma informação dentro de banco de dados depois que esse banco de dados existir. E essa fase, esse tópico 2 aqui é para construir então essa base. Essa base é construída a partir de um modelo construído antes. Além disso, eu acho até que eu preciso ajustar um pouquinho aqui, que eu coloquei só construir a base de dados, mas o Daily também vai pedir para vocês inserirem alguns dados meio que de teste dentro da base, tá? E ele vai avaliar isso também, tá na tabelinha aqui embaixo. Eu já vou colocar aqui antes de postar lá. Planejar e programar as telas do software, né? Já é junto com o Ítalo, então ele vai orientar vocês lá em Java, como é que vocês vão construir as telas do sistema. Isso faz parte da disciplina dele, então não é que a gente está fugindo da disciplina, não. A gente está querendo realmente usar o conteúdo da disciplina, mas fazer com que a gente tenha uma experiência integrada aí de como funciona o processo como um todo. Então, planejar e programar as telas, né, do sistema. Depois, programar as funcionalidades. Então, se eu crio, por exemplo,
uma tela de cadastro de cliente. A tela por si só não faz o cadastro, tem que inserir alguns códigos ali para que os dados que o usuário digitar nessa tela, eles possam ir de fato para a base de dados. Isso aí é programação que o Ítalo vai ajudar vocês a fazer, ensinar e ajudar. E aí, na disciplina de elaboração de projetos, a gente continua documentando isso como um todo. Nós vamos ter um capítulo de resultados, onde a gente mostra o que conseguimos fazer e comentamos um pouco sobre essas coisas. Um capítulo de conclusão também, onde a gente dá uma concluída geral no projeto. E aí a gente passa pelo processo inteiro de ter o projeto como planejamento, mas também de ter o projeto como um todo finalizado. E isso vai ser uma grande experiência para vocês no ano que vem fazerem o projeto de vocês. No final, nós pretendemos realizar uma apresentação, tá? Ainda não temos certeza exatamente como que ela vai ser realizada por causa do contexto como todo que a gente está, né? Mas talvez seja na forma de um vídeo ou na forma de uma reunião. Aí vem a gente pode colocar como participantes também os outros professores, mas em todo caso eu pretendo realizar alguma apresentação lá no final desses trabalhos e possivelmente com a presença dos outros professores. Então a pontuação, eu continuo pontuando aquelas partes, né, de elaboração de projetos, continuo pontuando aquelas partes que foram avaliadas lá no segundo trimestre, tá? Por quê? Porque é muito comum que quando a gente faz os capítulos mais para frente, a gente precisa voltar e ajustar alguma coisa. Então, eu reservei uma pontuação menor aqui, mas eles continuam sendo avaliados. E aí, os resultados e as conclusões e a formatação geral do documento continuam valendo também, e a apresentação aqui. No caso, resultados, conclusões, são capítulos novos que só vão aparecer no terceiro trimestre. Tá? Se alguém já tiver algum resultado no segundo, pode colocar? Pode. Mas não é necessário, porque isso vai ser avaliado só no terceiro. Formatação geral também continua sendo avaliada. E a apresentação. Ok. Para o Denis, ele ficou de também dar um apoio, né, no terceiro trimestre e usar isso como um trabalho dele. Mas aí o valor ele vai definir com vocês podem cobrar dele também. Para banco de dados do Daily, esse trabalho vai valer a pontuação inteira do terceiro trimestre, 35 pontos. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a especificação da base de dados, né, que é aquele modelo lá que a gente constrói, indicando como que vai ser a base, a construção da base de dados propriamente dita, e a inserção de dados de teste nessa base, a gente chama de população, e a apresentação também. Então nós pretendemos fazer uma apresentação só, servindo para todo mundo. E no caso de programação com o Ítalo, ele vai avaliar a criação das telas e as funcionalidades do sistema, né, incluindo a comunicação com base de dados, e provavelmente ele olha a apresentação também. Mas não está separadinho aqui porque ele ainda não definiu, mas vai valer os 35 pontos do trimestre também o trabalho. E aí vocês podem conferir com ele, né, como que ele vai dividir isso entre as partes. Então é um projeto como um todo. Esse projeto pode valer a pontuação? Pode, porque ele tem muitas etapas, né? Ele tem um processo de planejamento, ele tem processo de construção de algumas coisas, ele tem uma etapa de apresentação. Então são atividades diferentes relacionadas a um projeto como um todo. Então eles podem compor a pontuação do trimestre como um todo, tá? A ideia é ter essa experiência integrada mesmo, e também questão de redução de trabalho. Porque o Ítalo poderia cobrar um trabalho, e aí ele pediria para vocês criarem um sisteminha com uma base de dados específica. O dele poderia pedir um outro trabalho, pedindo para vocês construírem uma outra base de dados específica. O Denis poderia pedir um outro trabalho também específico, e eu poderia pedir um outro trabalho específico, e aí a gente teria sobrecarga, né, de atividades. Nesse caso aqui, a gente tem um trabalho que realmente não é muito pequeno,
mas que é o mesmo trabalho valendo para um monte de disciplinas e um monte de pontuação. Então, a gente pretende justamente construir essa experiência mais integrada aí. E também, né, ao trabalhar de maneira integrada, vocês conseguirem ter um pouco de experiência na relação do processo de desenvolvimento de software como um todo. Claro, no nível de maturidade que nós estamos, né? Estão no segundo ano ainda, estão passar pelo terceiro e tal, e ainda é curso técnico, a gente não consegue ainda aplicar as técnicas mais elaboradas e tal, mas já vai ser uma experiência bastante relevante. E é isso, desejo bom trabalho para vocês. Vocês já podem começando, tá? Eu vou deixar esse documento lá, eu vou deixar alguns materiais lá para vocês começarem. Essa lista aqui foi elaborada pelo Deiler nas versões anteriores, tá? Vou deixar esse documento lá, vocês podem dar uma olhada e já ver aí qual que é a preferência de vocês. A gente ainda tem que definir com relação a caso algum estudante, caso mais de um estudante, desculpa, queira um mesmo tipo de estabelecimento, o que nós vamos fazer? Eu, para te falar a verdade, não tenho certeza, porque eu quero ver o que o Deiler fazia nas versões anteriores, para a gente tentar manter um padrão, para a gente discutir. Inclusive, aceito a opinião de vocês. Mas vocês já podem ir pensando aqui esses tipos de estabelecimentos, se tem algum que vocês têm facilidade de acesso para poder ir colher requisitos e tal. Então, vocês já podem dar uma olhada nessa lista aqui e já ir imaginando o que vocês vão querer pegar, tá? Em algumas das disciplinas, ou na minha, ou na do Deiler, ou do Denis, a gente vai parar um momento para poder, ou então a gente cria um formuláriozinho para vocês escolherem esses tipos de estabelecimento. No meu caso, vocês já podem ir montando, né? Você já tem a temática do trabalho, então vocês já podem começar a montar o documento, ok? Esse aqui é do terceiro trimestre. Do segundo trimestre não vai ter tudo aquilo. Vocês já podem ir tentando montar o documento com base no modelo novo do IFMG, aquele formato de artigo mesmo. Vocês podem começar a montar o documento, enquanto pensam lá no tipo de estabelecimento que vocês vão querer, tá? Aí o Denis vai ajudar vocês na abordagem de como colher os requisitos para aquele estabelecimento específico. Basicamente isso aí, nas reuniões que a gente for tendo, a gente vai tirando dúvidas e dando andamento no trabalho, tá? E vocês também usem as aulas dos outros professores que estão participando para tirarem dúvidas e darem encaminhamento no trabalho. Beleza, galera? Até a próxima.